Então vamos dar continuidade hoje, analisando outro modelo, né? Nós vimos o equilíbrio de partícula, resolve uma quantidade de problemas, mas não resolve tudo, né? Vão ter outros problemas que o modelo de equilíbrio de partícula não resolve. Basta que as forças não concorram em um único ponto, que esse modelo de equilíbrio de partícula não resolve. Então hoje nós vamos ver o modelo de equilíbrio de corpo rígido. Do mesmo modo que nós vimos para equilíbrio de partícula, nós vamos ver conceitos, hipóteses e ferramentas matemáticas. E vamos fazer a análise do modelo de equilíbrio de corpo rígido, que é um dos modelos mais usados, por exemplo, na determinação de reação de apoio em estrutura. É um dos mais usados? Não, é o único usado, né? Quando eu vou determinar reação de apoio em estrutura, eu considero ela como um corpo rígido, mesmo que ela não seja. É uma hipótese, né? E aí os valores são aceitáveis e a gente usa o modelo. Então vamos entender o que é o modelo de equilíbrio de corpo rígido. De conceito novo, além daqueles que vocês já possuem, né, que eu considero que vocês já possuem, vai ter o conceito de comportamento de corpo rígido, né? O que é o comportamento de corpo rígido? Um corpo se comportará como rígido quando, ao ser submetido a um conjunto de forças, não apresentar deslocamento relativo entre os seus próprios pontos. Certo? E esse comportamento, ele não é absoluto. O mesmo corpo, ora ele pode se comportar como rígido, ora não. Vai depender das forças que estão sobre ele. Certo? Então, se ele não apresentar deslocamento relativo entre os próprios pontos, o que é deslocamento relativo entre os próprios pontos? As distâncias dos pontos do corpo permanecem inalteradas. O corpo tem uma coleção infinita de pontos, nenhuma dessas distâncias se altera. Se nenhuma dessas distâncias se alterar, é porque ele não apresenta deslocamento relativo entre os seus próprios pontos. Se ao colocar um conjunto de força isso acontecer, eu vou classificar esse comportamento como comportamento de corpo rígido, ok? Quando eu falo que não é absoluto, vamos tentar entender uma coisa aqui. Vou colocar essa cadeira aqui em cima, né? E vou colocar um carregamento em cima da cadeira. Ao colocar esse carregamento, as distâncias, né, dos pontos que compõem essa cadeira foram alteradas? Então ele se comportou como corpo rígido. E agora? Olha aqui, ó, tá vendo? Quando eu coloquei força, aí ó, que afundou, significa que as distâncias foram alteradas, né? Se foi alterada, aí não é mais corpo rígido. Se não foi, é corpo rígido. Ou seja, o mesmo sólido pode se comportar como corpo rígido ou como um sólido deformável. Esse é o nome que ele recebe na literatura. Se apresentar deslocamento relativo, sólido deformável. Se não apresentar, corpo rígido. Né? Tá ok? Então não é um conceito absoluto. Ele é relativo, ele depende, né, das forças que são aplicadas. Então, esse é o comportamento de corpo rígido. Essa é a hipótese principal. Ele vai ser considerado rígido se não apresentar o deslocamento relativo. Quais são as ferramentas, quais são as condições matemáticas em que eu traduzo isso? Né? Eu vou traduzir isso da seguinte forma. O somatório das forças vai ser zero em qualquer ponto. E, além disso, isso aqui era suficiente para o equilíbrio de partícula. Além disso, o somatório dos momentos vai ter que ser zero em qualquer ponto. Essa aqui é a tradução matemática
desse conceito de comportamento de corpo rígido. Então, conceito, tradução matemática, certo? Conceito, tradução matemática. Então eu vou ter duas ferramentas, somatório de forças, que eu já sei usar, e uma nova ferramenta que é o somatório de momentos. Então, só relembrando, o que é momento, né? Em nosso contexto. Esse momento que nós estamos vivendo é outro contexto. Mas no contexto de análise e de mecânica, o que é momento? Vocês viram isso em física. Chama torque. Torque é um tipo de momento. Quando eu tenho um eixo já pré-definido, o momento que atua sobre um eixo chama-se torque. Mas então torque é momento que atua sobre um eixo. E o que é momento? É uma grandeza física, né? Que mede o quê? A tendência de giro que uma força provoca em um determinado ponto ou em um determinado eixo. Então o momento vai ser sempre de uma força. Para que exista momento, tem que existir força. Né? Está vinculado. O momento sempre vai pertencer a uma força. O momento sempre vai ser de uma força. Então, essa força, ela provoca uma tendência de giro em torno de um ponto. Então, é o momento da força em torno de um ponto. Essa força provoca uma tendência de giro em torno de um eixo. Então, vai ser o momento da força em torno de um eixo, ou torque. É outro nome para a mesma coisa. Certo? Então eu tenho essa cadeira aqui, apoiada só num ponto, né? E meu braço aqui é uma força, tá vendo? Aplicada sobre a cadeira. Ela está se comportando como corpo rígido? Para as forças que estão sendo aplicadas? Sim, né? Ué, mas ela não está se deslocando? Está se deslocando, mas a distância relativa entre os pontos dela permanece inalterada. Então ela está se comportando como um corpo rígido. Não é verdade? Então, só que ela está girando, tem uma tendência de giro, né? Essa força que eu estou aplicando aqui tem uma tendência de giro. Isso é momento em torno de um ponto, tá vendo? Vamos supor que essa cadeira aqui vai ficar amarrada agora. Ela não pode sair. Eu botei duas dobradiças lá nos pés, igual está a porta lá, e a dobradiça agora está aqui, ó. Onde quer que eu coloque a força, ela vai ficar girando sempre em torno de um eixo. Mas é sempre o momento de uma força em torno de um eixo, certo? Então, matematicamente, eu vou precisar calcular isso. E eu já percebi o seguinte, então, o corpo pode se comportar como um rígido, mas ele pode se deslocar, não pode? Quais são os deslocamentos que um corpo rígido pode apresentar? Esse aqui chama como? Esse, rotação, não é? E esse aqui? Translação. Então o corpo rígido, ele mesmo que ele não apresente deslocamento relativo entre os seus pontos, ele pode trasladar ou rotacionar. São os dois únicos deslocamentos que eles permitem. Para que ele está em equilíbrio, para que ele esteja em equilíbrio, ele não pode nem rotacionar, nem transladar. Ou seja, as forças têm que estar de tal forma que o somatório dos momentos seja sempre zero e que o somatório das forças seja sempre zero. São as duas condições suficientes e necessárias para que um corpo rígido esteja em equilíbrio. Então vai entrar uma novidade aqui. Entrou o somatório de forças, lá no modelo de equilíbrio de partículas, eu já sei usar. Mas agora vai entrar uma novidade que é o somatório de momentos. Então vamos fazer um flashback, né, uma lembrança lá da álgebra linear. O que é momento de uma força em torno de um ponto? Vai acabar num produto vetorial entre dois vetores. R vetorial F, onde R é o vetor posição da força e F é o próprio vetor força. E se eu quiser o momento de uma força em relação ao eixo, eu vou usar o produto vetorial misto, que é lambda
escalar R vetorial F, né? Vetor, vetorial vetor vai dar o quê? Vai dar um vetor, né? Então aqui dentro do parênteses dá um vetor. E vetor escalar vetor dá o quê? Escalar. Então faz sentido dar um escalar, porque o eixo ele não pode sair dali, né? Eu só preciso saber qual é a intensidade que está girando. O eixo está preso. Se eu for abrir ou fechar a porta, por exemplo, a porta ela não vai sair do eixo lá das dobradiças. Se eu empurrar embaixo, se eu empurrar na maçaneta, se eu empurrar em cima, né? Ela vai girar em torno do eixo, ela não vai girar de uma forma diferente. Se eu pegar no meio da porta, embaixo, em cima, e aplicar força, ela sempre vai girar em torno do eixo. Então eu só preciso saber da intensidade, que é o torque. Já o momento de força em relação a ponto, não preciso fazer o produto vetorial. Esse é o vetor posição da força, né? Esse vetor posição vai ter origem sempre no ponto onde a força provoca o momento, e extremidade sempre no ponto de aplicação da força. Sempre. Uma das raras vezes que a gente pode usar essa palavra, né? O vetor posição desse R vetorial F vai ter a origem desse vetor posição vai ser sempre aonde? No ponto onde eu estou calculando o momento da força. E a extremidade? No ponto de aplicação da força. Então, por exemplo, se eu quero calcular o momento dessa força de 30 em relação ao ponto A, se eu quero calcular o momento dessa força de 30 em relação ao ponto A, o vetor posição vai ter origem aonde? No ponto A. Por quê? Porque é lá que eu quero calcular o momento. E a extremidade do vetor posição vai ser aonde? Ponto E. Então, o vetor posição vai ser AE. Esse vai ser o vetor posição. E o vetor força, ele já está aqui, 30 newtons na direção paralela a x, não é verdade? Então, se eu quero calcular o momento da força de 30 em relação a, preciso de um sistema de coordenadas aqui. Não tem nenhum. Onde vocês colocariam o sistema de coordenadas aqui? Ponto A? É? Vocês é que sabem, né? Você pode botar o sistema de coordenada onde quiser. Eu vou colocar aqui, depois eu coloco um ponto A, vou colocar aqui, ó. Y, X e Z. Só para ficar com coordenadas positivas, porque vocês têm um problema com coordenada negativa, né? Mas podia botar no ponto A também, que sugestão de exercício, faça o mesmo exercício com o sistema de eixo no ponto A. Se eu coloquei no ponto A, o vetor posição com origem em A, extremidade em E, vou precisar das coordenadas de A. Quais são as coordenadas de A? 0, 0 e 100. Quais são as coordenadas de E? 0, 150 e 0. Certo? Se é de A para E, eu vou colocar aqui R, A, E. É E menos A, não é isso? Então vai ser 0i mais 150 J menos 100K. Esse é o vetor posição, RAE. E o vetor força? Vai ser 30i. Mais 0J mais 0K, não é isso? Então, se eu quiser esse momento da força de 30 em relação ao ponto A, momento da força de 30 em relação ao ponto A, eu vou fazer esse produto vetorial. IJK, IJ. Aí vem aqui, na segunda linha, o vetor posição, 0, 150 e menos 100. 0, 150 e menos 100. 0 e 150. E na última linha, o vetor força, que é
30, 0 e 0. É mais 30, não é menos 30, né? A força está no sentido positivo de x. Então, 30, 0 e 0. 30 e 0. Agora é só proceder o cálculo do determinante. Esse aqui, 0. Esse aqui passou. Menos 3.000 J. Esse aqui deu 0. Voltando. 0, 0. E esse aqui passou. Dá 4.500 menos 4.500K. É um vetor, né? Então, qual que é a resposta aqui? 0i menos 3.000J menos 4.500K. Esse é o momento da força em relação ao ponto, né? Ela vai ter duas projeções. A projeção dela sobre x vai ser 0, mas ela vai ter uma projeção sobre y para baixo, negativa, e uma projeção sobre k para trás, também negativa. Ok? O próximo momento de força que eu vou precisar calcular é o momento de força em relação a eixo. Então, pedi um momento da força de 60 em relação ao eixo EG. Certo? Momento da força de 60 em relação ao eixo EG. Bom, a força de 60 eu sei a intensidade e a direção. Não é? Então eu preciso, quais são os componentes X, Y e Z dessa força? Nós já sabemos achar isso lá das contas que a gente fez de equilíbrio de partícula, né? Vamos fazer ali no cantinho para não apagar aqui. Então eu preciso... aquela força de 60 está em que direção? Ela está em qual direção? Que XY? Ela está em qual direção? Eu não perguntei o plano, eu perguntei a direção. Ela está na direção CF. Não é FC, né? É CF. Então eu vou precisar das coordenadas do ponto C. Quais são as coordenadas do ponto C? 0. X0, Y. 150. E Z? 100. E as coordenadas do ponto F? 200. X, 200. Y, 150, né? Z 0. E Z? 0. Ok? Então, se está C para F, é F menos C, não é isso? Então, quanto é que dá a direção dx, dy, dz? F menos C. 200, 0, menos 100. Quanto que dá o tamanho de CF? Raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Vocês estão... 23,6 quanto? 223, 606. E aí eu vou achar lambda x, lambda y e lambda z, dividindo dx por d, dy por d ou dz por d. Então, lambda x vai dar quanto? 0,894. Esse aqui dá 0. Esse daqui dá 0 menos 0,447. Então, eu já achei o vetor unitário na direção e sentido de C para F. Qual que é a intensidade da força? 60. Então, é só multiplicar 60 pelo vetor unitário que eu vou ter a força. Então, F,
CF, 60 vezes 0,894 dá quanto? 53,640 I mais 0J menos 26,820. Então agora eu já tenho o vetor força, né? Já posso calcular qual que é o momento da força FCF em torno do eixo. Qual é o eixo que eu pedi ali? É G. É para G. Quais são... O eixo é G. G para G. Qual é o vetor unitário na direção e sentido dele? Menos J, né? Certo? Se o eixo é G, o momento é menos J. Se o eixo que eu quero é G, o momento seria J. Certo? Bom, então agora eu já posso calcular o momento da força em relação ao eixo. Está aqui, momento de força em relação ao eixo é esse produto aqui, onde lambda é o vetor unitário na direção e sentido do eixo em relação ao qual eu estou calculando o momento. R é o vetor posição. Esse vetor posição, ele pode ter origem em qualquer ponto do eixo. Qualquer ponto do eixo. E o vetor força é esse aqui que eu acabei de achar, que é a própria força. Então, repetindo, o produto escalar, ou o momento de uma força em relação a um eixo, é dado pelo produto vetorial misto. O momento de uma força em relação ao eixo é dado pelo produto vetorial misto. Onde lambda é um vetor unitário na direção e sentido do eixo que eu estou calculando o momento. Do eixo em relação ao qual a força provoca o momento. No caso, o eixo é G. E o vetor unitário na direção e sentido de EG é menos J. R é um vetor posição da força, que tem origem em qualquer ponto do eixo. Qualquer ponto do eixo. E extremidade no ponto de aplicação da força. A força está sendo aplicada no ponto F. Se pode ter origem em qualquer ponto do eixo, né? Aqui está o eixo EG. Eu vou ter um vetor posição que pode ter origem em qualquer ponto desse eixo. Então ele pode ter origem no G, a vetor posição seria GF, né? Ele pode ter origem no EF, ou pode ter origem aqui no meio. Ou pode ter origem aqui, ele pode ter origem em qualquer ponto desse eixo. Se ele pode ter origem em qualquer ponto desse eixo, o que é mais vantajoso para mim? Escolher uma posição que dê a maior quantidade de zeros possível aqui. Certo? Porque quanto mais zeros aqui, menos conta para fazer. Já que pode ser qualquer ponto. Então, por exemplo, se eu escolher o ponto... vou colocar a origem em G. Aí o vetor posição vai ser quanto? De G para F. Vai ser 200, né? 150 e 0. Tem um 0. E se ele for no ponto E? O X vai ser quanto? 200, o Y. E o Z? Opa, 2 zeros. Então é mais vantagem colocar ele no ponto E do que no ponto G. Entenderam? Então eu vou colocar o vetor posição E para G.
Fazendo isso, vamos colocar aqui o momento da força de 60 em torno do eixo EG é igual. Na primeira linha vem o quê? Os cossenos diretores do eixo. Quais são os cossenos diretores do eixo EG? 0i, 0 e o J, menos 1 e o K, 0. Na segunda linha, vem o vetor posição. Ele tem origem em qualquer ponto do eixo e extremidade no ponto de aplicação da força. Eu fiz lá a minha análise e descobri que o ponto E é mais vantajoso. Então, a origem dele vai ser em E e a extremidade em F. Então, vai ser o quê? 200, 0 e 0. 200 e 0. E por último, o vetor força que eu tinha achado aqui, 53, 64, 0 e menos 26.820. 53, 64, 0. Então, a direção do eixo eu já tenho, só preciso saber a intensidade do momento. Então, 0, 0, 0. Voltando. Opa, esse aqui passou, esse deu 0, esse deu 0. Só passou esse aqui. Menos 26,82 com menos 1 fica positivo. Como o determinante está na volta, ele vai dar negativo. Então vai dar menos quanto? 364. 364? 5.364. Menos 5.364. No caso, vai ser Newton vezes centímetro. O que significa dar menos? Lá pela regra da mão direita, eu falei que o eixo era o eixo EG. Então, estava aqui para baixo. Positivo iria girar assim. Como deu negativo, ele fica para cima e vai girar assim. Certo? Essa força aqui vai fazer esse cubo girar dessa forma. Se eu tivesse colocado GE, ia ter dado a mesma intensidade, só com sinal positivo, certo? Então, essas duas ferramentas matemáticas, que é momento da força em relação a um ponto, momento da força em relação a um ponto, e momento da força em relação ao eixo, eu vou precisar dessas duas ferramentas matemáticas para obter equilíbrio de corpo rígido, uma vez que a soma dos momentos tem que dar 0. E como é que eu somo o momento? Primeiro eu tenho que obter o momento. Se for momento em torno de eixo, eu uso essa abordagem aqui. Se for momento em torno de ponto, eu uso essa abordagem aqui. Mas essas duas ferramentas serão necessárias. São coisas que a gente calculou lá, o produto vetorial e o produto vetorial misto, a gente vê isso em álgebra. Né? É só usar agora, é só calcular. Certo? Não esquecer, uma coisa que as pessoas confundem muito aqui é o vetor posição. A origem sempre no ponto de aplicação da força ou em qualquer ponto do eixo. Extremidade sempre no ponto de aplicação da força, certo? A origem está sempre no ponto onde eu quero calcular o momento e a extremidade sempre no ponto de aplicação da força. Tudo bem? Bom, mais alguns artifícios a gente vai usar aqui na análise do equilíbrio de corpo rígido. Né? Por exemplo, uma das coisas que a gente vai precisar entender quando estiver analisando corpo rígido é o conceito de sistema equivalente. Né? Sistemas de força equivalente ou sistemas equivalentes de força. O que é
um sistema equivalente atuando em um corpo rígido, né? O que é sistema equivalente atuando em corpo rígido? Então, dois sistemas de força serão equivalentes quando produzirem os mesmos efeitos sobre o corpo rígido. Dois sistemas de força serão equivalentes quando produzirem o mesmo efeito sobre o corpo rígido. Vocês usaram muito sistema equivalente. Eu vou mostrar para vocês. Podia até não ter ideia do conceito. Mas, por exemplo, se eu deslocar uma força que está atuando num corpo rígido sobre o próprio eixo de ação dessa força, o efeito que ela provoca no corpo é o mesmo. Certo? Que tanto faz empurrar como puxar, se a força estiver na mesma linha de ação, o efeito que ela está provocando sobre o corpo permanece o mesmo. Ele chama isso de princípio da transmissibilidade. O que é o princípio da transmissibilidade? Ao se deslocar uma força ao longo de um corpo, o efeito que ela provoca sobre o corpo é o mesmo. Significa o quê? Se essa força de 60 newtons na direção CF tivesse aplicada no ponto C, qual seria o momento que ela ia provocar em torno do eixo EG? O mesmo. Menos 5.364 newton vezes centímetro. O mesmo. Por quê? Ela não deslocou ao longo da linha de ação dela? Né? Se essa força de 30 newton aqui tivesse aplicada no ponto F, qual o momento que ela ia provocar em torno de A? O mesmo momento. O mesmo. Você não acredita, você pode fazer que vai dar. Certo? E aí, você que observou isso, que vantagens eu posso tirar, por exemplo, desses sistemas equivalentes? Qual que é a grande vantagem de um sistema equivalente? Simplificar. 2 vale pontos para você. Simplificar a análise. Tem lugar que se eu colocar a força, vai dar um monte de conta. Se eu simplesmente deslocar ela de um ponto para outro, começa a aparecer um monte de zero, facilita, simplifica e eu entendo o que está acontecendo. Se o efeito é o mesmo, então eu vou fazer a conta mais fácil. Né? Quem não acredita pode fazer as duas contas, que você tem que achar exatamente o mesmo momento. Né? O efeito tem que ser o mesmo, você vai achar o mesmo momento. Então, esse é o primeiro exemplo de sistema de força equivalente, aquele que eu desloco a força, só que a força permanece na sua linha de ação. Então, tanto faz empurrar como puxar. Presta a caneta aí. Então está aqui o corpo rígido. Eu vou aplicar a força, ó. Vocês viram qual é o efeito. Se eu chegar aqui e puxar, ele vai para frente do mesmo jeito. Ok? Então esse sistema aqui é equivalente a esse sistema aqui. Provoca o mesmo efeito. Um outro modo de construir sistema equivalente é tirando a força da sua linha de ação. Ela está nessa linha de ação aqui, eu tirei e coloquei ela aqui para baixo. Ela saiu da linha de ação, não saiu? Não saiu? Então, para que o efeito desse primeiro sistema seja igual a esse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa que eu tenho que fazer é acrescentar esse momento aqui, M. Se, ao tirar a força da sua linha de ação, eu desejo que o efeito continue o mesmo, eu vou ter que acrescentar essa força, esse momento M aqui. Uai, que momento que é esse? Não é qualquer momento. Mas vamos entender por que a necessidade dele. Está aqui, ó. A força está nesse ponto. Quando eu empurro, o que ele faz? Ele vai para frente e gira para o lado do quadro, não é? Certo? Se eu empurrar aqui, ele gira e vem para o lado do quadro. Aí eu tirei essa força daqui e coloquei ela aqui.
que vai acontecer quando ela está para o lado de cá? Ela vai girar, ela vai para frente, só que ela vai girar para o lado da sala. Então o efeito não é o mesmo, né? Se eu quiser que o efeito seja o mesmo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar um momento, né? Aí eu venho aqui, ó, coloco um parafuso e giro. Na hora que eu girar, ela volta para cá, certo? Imagina uma chave de roda de tirar pneu de carros. Aqui tem uma porca. Eu faço aqui, ó, com a chave de roda, aí ele gira para cá. Ou seja, eu tenho que aplicar força e um momento. Certo? Se eu fizer isso, vai ficar equivalente, ou seja, os efeitos serão os mesmos. Agora a pergunta é, que momento que eu tenho que aplicar ali? Não é qualquer momento. Vamos dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ponto A, ponto B. Eu tirei a força do ponto A e joguei no ponto B. Ela saiu da linha de ação. Se eu quero que o sistema seja equivalente, ou seja, que provoque os mesmos efeitos, eu tenho que aplicar um momento no ponto B. Qual momento? Esse momento que eu tenho que trazer para o ponto B é o momento que a força F provocava no ponto B quando ela estava aplicada no ponto A. Quando essa força estava aplicando no ponto A, ela não provocava um momento em B? Não provocava? Então, é esse momento, o momento que a força, quando estava aplicada em A, ela provocava um momento no ponto B. Esse momento que ela provocava em B, quando estava aplicada em A, se eu levar ele para B, junto com a força, os dois sistemas serão equivalentes. Certo? E facilita a análise, né? Porque aqui eu já sei que ela está girando para cá e vindo para frente. Certo? Então, se eu desloco uma força, eu tiro ela da linha de ação, eu tenho que levar junto um momento. Outro sistema equivalente que vocês usam muito, por exemplo, essa força aqui é 100 e esse ângulo aqui é 45. Ao invés de usar essa força de 100, eu vou usar uma para cima e uma para cá. São as componentes dessa força. Vai ser 100 vezes seno de 45 e 100 vezes cosseno de 45. Ao invés de uma força, eu uso duas. Mas o efeito é o mesmo. Então eu vou construindo sistemas equivalentes. São sistemas que eu construo, né, para analisar, para facilitar a análise. São sistemas que eu uso para facilitar a análise. É um conceito muito importante aqui em mecânica. Porque eu vou estar sempre buscando construir um sistema equivalente para analisar as coisas. É um conceito fundamental para entender, por exemplo, o que é centroide. Lá para frente nós vamos ter que entender antes de sair calculando o que é centroide. E o entendimento de centroide passa pelo entendimento do sistema equivalente. Ok? Posso usar também aqui na análise, eu começo a ficar deslocando forças ou ao longo da sua linha de ação ou tirando ela da linha de ação, mas de forma a construir um sistema equivalente. Por exemplo, se eu quiser saber o que vai acontecer com esse cubo aqui, que tem duas forças aplicadas, o que eu faço? Levo todas as forças para um único ponto. Por exemplo, levo todas as forças para o ponto F. Se ela sair da linha de ação, eu tenho que levar momento. Se ela não sair da linha de ação, não preciso levar um momento. Mas com todas as forças em um único ponto, e todos os momentos em um único ponto, aí fica mais fácil de entender o que vai acontecer com o corpo. Fica mais fácil de entender como é que eu vou conseguir o equilíbrio dele. Tranquilo? Bom, juntando todos esses elementos, teóricos, o próximo passo, então, vai ser resolver esse problema aqui.
Isso aqui é um trabalho também que o pessoal faz, ó. Como eu falo para vocês, uma coisa é o projeto lá no papel, outra coisa é você fazer aqui na prática, né? Então, vocês conseguem visualizar aquele desenho que está lá no canto? É isso aqui que está aqui, tá vendo? A única, vai ter uma força pendurada aqui, né? Pendura a caneta aqui, pessoal. Essa daí mesmo. Mais fácil de pendurar. Aí, tem uma força aplicada aí, né? E essa força vai fazer com que ele tende a girar para lá, né? Aí tem a força desse cabo aqui que segura. Aí qual que é a questão? Qual que é a força desse cabo aqui? Aí o equilíbrio de partícula não vai resolver, não é? Vou ter que usar outro modelo. O modelo de equilíbrio de partícula não vai resolver. Vou ter que usar o modelo de equilíbrio de corpo rígido. Usando todo esse referencial teórico, todo esse conjunto de conceitos, todo esse conjunto de ferramentas matemáticas. Certo? Então, depois do intervalo, a gente continua resolvendo esse problema aí.